A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Vamos colocar um culto deste domingo à noite no Braz lotou e pelotou, superlotou, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 22/6/2025, irmão Luiz Carlos Euclides pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Culto online hoje, domingo, às 10 da manhã. Deus também usou bastante do nosso irmão Salvador Bueno. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Tem mais culto aí para nós. Vamos lá. Deixa aqui seus pedidos de oração, e esquecendo. Glória a Jesus. Diz aqui o título da responsabilidade de Deus na sua diversidade, Salmo 39, diante da graça e a missão. Senhor, Deus que tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma que não há salvação para mim, Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei o Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim no meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Amém. Salmos de Davi, esses salmos relatam a angústia de um homem que estava sobre o reino de Jerusalém e começou mais uma das suas perseguições. Davi foi perseguido desde o tempo em que estava junto aos seus irmãos, pastoreando ovelhas do Belém, porque aquele que Deus escolhe para uma obra de salvação, as perseguições nunca param. Nós vivemos um mundo cujos nossos olhos materiais, na maioria das vezes, não enxergam, mas existe uma batalha no mundo metafísico, e neste mundo espiritual, os espíritos, eles precisam de pessoas para tirar essa paz. Eles escolhem pessoas, normalmente, que estão mais próximos de nós, ou pessoas que vivem no nosso convívio, para tentar nos destruir e até mesmo nos arrancar deste caminho. E Davi não foi diferente. Sofreu com seus irmãos, sofreu com o rei que perseguiu ele, que foi Saul por muitos anos. E por mais que ele fazia o que era bom, mais um inimigo se levantava contra ele. Glória ao Senhor. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o inimigo se levanta furiosamente contra nós. Bem-aventurado aquele que está sendo perseguido pelo amor do nome do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que estão passando por lutas, provações e guerras, porque quando está tudo bem, nós devemos nos preocupar. Quando não há perseguição e a vida está indo de vento e popa, nós temos que nos preocupar porque alguma coisa está errada. Mas bem-aventurados são aqueles que estão lutando, estão derramando o seu suor espiritualmente, dizendo na terra, para que possa fazer a vontade do Senhor e ver com que a igreja cresça e também ver o número dos escolhidos se completarem aqui na terra. Glória a Jesus. E Davi, irmãos, onde estava junto ao reino, Absalão, seu filho, fez uma conspiração contra ele. Absalão ficava para lado de fora e tentava fazer com que o povo
desacreditasse das palavras do seu pai. Ele fez uma rebelião, uma guerra, incitou alguma coisa contra o seu próprio pai. E nós sabemos quem fez a primeira rebelião nos céus. Quem trouxe uma terça parte dos espíritos caídos, que alguns estão aprisionados nas cadeias da escuridão e outros estão andando por essa terra que nós sabemos como é. Senhor Jesus. E Absalão incitando essa rebelião não aconteceu do dia para a noite. Ele foi fermentando o coração do povo contra o seu próprio pai, porque ele queria usurpar o trono do seu pai. Ele queria dar um golpe de Estado. Ele queria ser quem o seu pai era, porque ele achava que ele era melhor do que o seu pai. Glória a Jesus. E Davi sabia da conspiração que estava se levantando contra ele, mas Davi esperou no Senhor. Davi sabia que Deus estava no meio pela sua sinceridade, e todos aqueles que esperam no Senhor e são sinceros, eles não precisam se defender, porque o próprio Senhor os defende. E Davi, irmãos, quando ficou sabendo que aquele motim já havia se levantado, Davi poderia ter pego seus homens, a elite de Israel, de Jerusalém, os 37 homens que mais mataram no tempo de guerra dos dias de Davi. Mas Davi recuou, porque ele não queria lutar contra o seu próprio filho. Diz a palavra que Davi fugiu junto às suas mulheres e aos seus filhos, e não que ele desertou, não que ele abandonou seu povo, mas ele estava sendo guiado por Deus, porque Deus não mandou ele derrubar o sangue do filho dele. Tem hora que, se nós fugirmos, é melhor do que nós enfrentarmos. Tem hora que, se nós dermos um passo para trás, é melhor do que nós darmos 5 para frente. Glória a Jesus. O Senhor vai nos ensinando a lidar com os nossos inimigos, porque a batalha não se vence só pela força, nem pelo número de soldados. A batalha se vence por estratégia. E todos os homens e mulheres que são estrategistas, eles conseguem vencer uma grande batalha. Pode ser que o número dos teus inimigos são maiores, e aos teus olhos você não tem enxergado saída, mas se vir o Senhor com a força da palavra, o poder da tua oração, muito maior são os que estão em nós do que os que estão neles. Glória a Jesus. E o Senhor vai nos esconder e vai nos defender, e todo mal que se levantar contra nós vai cair, porque nós somos um povo escolhido por Deus, e o Senhor nos escolheu não para nós ficarmos por cauda, mas sim por cabeça. Glória ao nome do Senhor. Mas Davi sabia que aquela guerra não pararia, era só o início, e ele estava aflito na sua alma. Ele mesmo disse: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Ele já estava fatigado, ele já estava cansado, porque tem hora que a prova prolongada faz o homem ficar louco, endoidece até os sábios. E quantos entraram aqui, pode ser que a prova esteja prolongada. Você já conheceu o deserto, você já conheceu o nudez, o frio, a fome, a escassez, a vergonha, a calúnia. O teu corpo está cheio de marcas espirituais. Glória a Deus. Mas o que você viveu, eu tenho certeza que você não trocaria por nada. Porque o que te faz ser digno de quem você é são as suas marcas que te fazem ficar de pé. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Jesus, a gente diz no Senhor pelas suas marcas. Glória a Deus. É por isso que o inimigo te respeita. Verdade, glória a Deus. Ele sabe que muitas vezes ele tentou te derrubar, amém, glória a Deus. Te deixar, te destruir, fazendo com que você fosse vergonha entre os seus. Mas você ficou firme no Senhor. Amém, glória a Deus. E também ficou firme pela abaixada da cabeça. Amém, glória a Deus. Nós erramos diante da presença de Deus, mas chega o momento que nós vamos nos colocar e reconhecer o nosso próprio, amém, e reconhecer as nossas mazelas, e dizer: Senhor, eu sei que eu errei,
Eu sei o que eu fiz, mas eu não amargo o Senhor, eu não deixo os teus pés. Amém, glória a Deus. Eu sei que somente no Senhor tem salvação. Se fosse pelo homem, nem eu, nem você, nem ninguém estaria aqui. Porque o homem falho, ele condena, ele mata, ele julga. E muitas vezes são aqueles que sentam ao nosso lado, que batem nos nossos ombros, homens, mulheres de palavras doces, e no mesmo momento que diz que nos ama, por trás falam mal de nós. Verdade. Mas bem-aventurado é você não mudar a tua personalidade. Amém, glória a Deus. Você porém, você conhece o teu caráter. Amém, glória a E Deus. teu caráter cristão é irrevogável, Amém, glória a Deus. inegociável. Você não negocia ele por nada. Amém, glória a Deus. Jesus, bem-aventurados são aqueles que entraram aqui e dizem: Senhor, pode se levantar o que for, mas eu não vou perder o direito da minha salvação. Pode vir a oferta que for, Amém, glória a Deus. pode vir o dinheiro que for, eu não vou negociar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não posso vender o que é meu, Amém. eu não posso emprestar o que é meu, eu não posso dar o que é meu. E dentro de mim, dentro de nós, tem o Espírito Santo de Deus, Amém, glória a que Ele é a garantia para que um dia nós possamos entrar no reino da sua glória. Glória a Jesus, enquanto o Espírito Santo estiver em nós, o Senhor nos fez reis e sacerdotes, nós podemos adentrar dentro do santuário. Qual era a missão do sacerdote no passado? Ele entrava dentro do templo, e dentro do templo ele organizava, ele limpava, ele colocava as coisas no devido lugar. A escrito, Isaías escreveu que a lâmpada de Israel não poderia se apagar, e o sacerdote entrava lá e tinha um candelabro, candeeiro, com as 7 lâmpadas acesas, representando os 7 Espíritos de Deus. E como naquela época a região era desértica, quando ficava muito frio, entupia aquele lugar, aquele orifício que deixava a lâmpada acesa, e o sacerdote pegava um instrumento chamado espividadeira e fazia com que o azeite desentupisse, e quando o azeite desentupia, a lâmpada se acendia de novo. Se nós somos sacerdotes, Deus manda dizer para todos nós que estamos aqui hoje: organiza a tua casa, porque eu dei para você a condição de você organizar e administrar a tua vida espiritual. No nome do Senhor Jesus, muitos entraram aqui hoje e as tuas lâmpadas estão se apagando, mas hoje a espiritadeira desta palavra vai fazer com que a tua lâmpada se acenda, porque a unção deste azeite que está sobre nós, pela aplicação desta palavra, vai fazer acender aquilo que o inimigo apagou. Em nome do Senhor Jesus, receba azeite, receba pela palavra, você mesmo aí no glória na tua boca, vai fazer com que a lâmpada se acenda de novo. Em nome do Senhor Jesus, haja poder sobre esta igreja. O inimigo não vai apagar a tua lâmpada. O inimigo não vai apagar o teu brilho. O inimigo não vai apagar a promessa que eu fiz agora. Glória em nome do Senhor. Por que o Senhor nos fez reis? Porque nós estamos reinando aqui na terra. Tem uma coroa na nossa cabeça. Por isso que está escrito: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ninguém vai saquear o bandido, não saqueia o lugar onde não tem joia preciosa, o lugar onde não tem ouro, ele só saqueia a casa onde tem bens preciosos. E nós somos a casa, nós somos o porta-joia de barro, e a coroa da salvação está guardada dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, se a tua coroa caiu, mas o Senhor pega ela de novo e coloca ela na tua cabeça. Se o diabo roubou a tua coroa, te diz o Senhor, Deus dará ordem aos anjos e vai trazer ela de volta, porque aquilo que é Deus, o Senhor não vai perder. É como aquelas ovelhas, aquelas 99 que estavam pastoreando, porque uma havia se perdido, e o dono daquele rebanho pegou as 99 e colocou elas no deserto, dizendo: fica aqui, que eu vou atrás daquela ovelha que está perdida. Aqui você tem água, aqui vocês têm comida, e aqui vocês estão num lugar que nenhum mal vai acontecer. Glória a Jesus. O pastor daquelas ovelhas diz a palavra que ele não sabia onde estava a ovelha perdida, e ele foi andando e peregrinando, e de repente, longe, longe, ele viu a ovelha já não andava mais, a ovelha estava cansada, não tinha mais comida, não tinha água. Glória a Jesus. Mas ele não tinha levado comida com ele.
Ele não levou água, mas ele levou junto consigo o mesmo amor que ele tinha pelas 99. Ele levou no ombro, e diz a palavra que ele não levou ela para o rebanho, não. Ele levou ela para casa, ele cuidou, ele sarou as feridas dela. E quando a ovelha já estava sarada, pronta para ser inserida no rebanho, diz a palavra que ele chamou amigos e vizinhos para ver a obra que Deus tinha feito com aquela ovelha, para ver a obra que o Senhor havia feito. Diz o Senhor, hoje os vizinhos estão aqui, são as visitas, os testemunhados, hoje os amigos estão aqui, a igreja, a irmandade, aquele que se perdeu, o Senhor vai trazer de volta, aqui é um lugar mais longe, mais hostil, um lugar que você não chega, aonde a dor não alcança, mas o pastor genuíno, verdadeiro, chamado Jesus, ele vai buscar aquilo que é dele, ele vai buscar aquilo que é dele. Você não deita na sepultura antes que a promessa de Deus se cumpra. Você não vai deitar a tua cabeça no pó antes que o Senhor termine uma obra na tua vida. Te diz o Senhor por esta palavra: vai-te em paz, porque eu quero e o que ele não quero para mim. Muitos dizem na minha alma, na salvação para ele, Deus. Mas tu, Senhor, é meu escudo para a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Irmãos, nós estamos clamando ao Senhor. Davi escreveu no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. Quem estava falando era Davi homem, mas a alma dele gritava, a alma dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A tua alma está gemendo, a tua alma está chorando. Glória a Jesus, e o Senhor vem vindo com socorro presente. Você não sabe qual é o caminho que você toma, o teu GPS espiritual está desatualizado, e você não sabe por onde você vai, aonde você vai, o que você vai fazer. Mas hoje, nesta palavra, o Senhor vai fazer uma autenticação espiritual, vai pegar o teu GPS e vai colocar ele para andar pelos caminhos que o Senhor vai te fazer trilhar. No nome de Jesus, o Nazareno, você vai sair daqui hoje com uma resposta. Eu vou tirar você daqui, vou colocar aqui, uma ponta na outra, um extremo no outro, mas eu vou te esconder de todo mal e da aparência do mesmo. Te diz o Senhor por esta palavra: o teu inimigo não te acha, ele não te encontra. Eu falei contigo como eu fiz naquele dia com o menino. Te diz o Senhor, com o filho de Deus que foi escondido no Egito. Glória a Deus, José esconde o menino no Egito. O inimigo não sabia onde ele estava. Glória a Jesus, cresceu no Egito, ficou até uma certa estatura no Egito, e o inimigo não achou ele, porque o Senhor esconde aquele que lhe ama, e o Senhor vai esconder essa igreja aqui hoje, porque o inimigo está procurando a rua da tua casa, está querendo criar ocasião contra você. Meu Deus! O Senhor não achará mais ocasião, porque esta palavra esconderá o teu endereço, esconderá o teu trabalho, esconderá onde você completa, esconderá o teu casamento, esconderá onde você passa. O Senhor vai te esconder dentro de uma porta espiritual, e quando o inimigo te procurar, não vai te achar. Moça, moço que entrou aqui, você está sofrendo as investidas do inimigo, mas se o Senhor continua na fidelidade, continua na santidade, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o que falha, não olha para o que erra, mas olha para aquele que um dia sofreu e colocaram vinagre na sua boca, foi crucificado, foi envergonhado na frente de todos, e através do sangue derramado dele foi a perdão dos seus pecados. Glória a Deus por esta palavra. O Senhor vai te esconder, vai fechar a boca do leão. Amém. Deus só não morreu porque Deus fechou a boca do leão. Tem gente que fala: Daniel não morreu porque os homens que estavam ali junto com ele deixaram o leão dentro da cova, e Daniel não estava cheirando carne, Daniel não estava cheirando legumes, Daniel estava cheirando santidade. Não, irmãos, está escrito na palavra, e Deus fechou a boca do leão. O que Deus fecha, ninguém abre, e o que Deus abre, ninguém fecha. Hoje nós estamos
Glória a Deus. Aguardei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim no meu redor. Te pergunto, Senhor, que tens? Tu, mulher, o homem de Deus. Como Elias, quando encontrou aquela viúva em Sarepta, glória a Jesus, ficou escondido de Jezabel, porque ele acreditava que Jezabel mataria ele. Glória a Deus, o Senhor foi trilhando o caminho dele, ele vai por aqui, Elias, porque a mulher não vai te achar, o pecado não vai te achar, não vai cruzar com você. Quando ele cruzar com você, ele não vai te conhecer, porque tu serás alguém diferente, e ele já não te conhecerá mais a partir dessa palavra. Glória a Jesus, se a palavra é pela fé, e pela fé que nós ouvimos, também vem a salvação. Haja fé na igreja para acreditar que o Senhor vai nos esconder. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou, irmãos, em outro corpo, ele ressuscitou no mesmo corpo que ele havia morrido, mas quando ele estava andando junto com os dois discípulos no caminho de Emaús, não conheceram ele. Glória a Jesus, não conheceram ele na Galileia, porque quando o Senhor quer lutar o teu semblante, ele muda, ele esconde você e te guarda. Não tenha medo de 10 milhares, não tenha medo dos que se levantarem contra ti, todos que se levantarão para cair, todos aqueles que se levantarem e tentarem buscar contra você. O poder desta palavra está cortando o braço. Tem um mal que não é visível, e na visão do mal você sabe o que é. O problema maior é a aparência do mesmo, que você não sabe, tem dúvida e vai lá para colocar na tua mão. Mas hoje no nome do Senhor Jesus, receba discernimento pelo poder da palavra, para você saber o que é mal, para você saber o que é aparência do mesmo, para que ninguém te engane, para que ninguém toque aquilo que é teu. O Senhor vai cumprir a promessa na vida da igreja. Continua pregando, continua buscando, continua orando, continua batendo a porta. Cumpre a promessa que Jesus deixou. Filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os mancebos teriam visão. Se Deus te deu o dom de profetizar, profetiza. Se Deus te deu o dom de revelação, vai fazer a vontade do Senhor. Tem gente que fala que a profecia só sai do púlpito. Não, irmãos, Joel pregou a efusão do Espírito. Filhos e filhas profetizariam. Por que as irmãs estão com a cabeça coberta no véu? Senão ele poderiam diante dos anjos. As mulheres que cobrem a cabeça no véu podem profetizar. Glória a Jesus. O homem, ele é a cabeça da mulher. E quando a mulher está na igreja, a mulher cobre a cabeça para cobrir a glória dela de varão. E quando Deus olha para a igreja, Deus olha um único povo de vestes brancas, que um dia subiu com o pau na mão. O nome do Senhor Jesus, ninguém vai te arrancar daqui. Amém, glória a Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos, os queixos, quebraste os dentes dos ímpios, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua benção. Você tem dúvida que a salvação está em você? Você tem dúvida que os teus inimigos foram feridos no queixo por esta palavra? Não foi esta palavra que Deus mandou? Então é esta palavra que está trabalhando aqui hoje. É esta palavra que vai seguir o seu percurso. Enquanto você sai aqui dos atos desta congregação, a palavra está zelando e velando por aquilo que Deus falou. Quem é a palavra? João testificou na primeira epístola, no capítulo 5, lá no verso 7. 3 testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Quando Jesus desencarnou nesse corpo, ele voltou como Cristo.
Cristo. E Deus falou que Ele deixou a palavra acima do nome dele. A palavra é o próprio Cristo que está hoje na igreja, mandando esta palavra, guardando, cuidando, zelando. É por isso que Ele é o advogado, é por isso que Ele é o juiz, é porque Ele pode perdoar, Ele pode resolver as causas. Glória a Jesus, a palavra diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sabe por quê? Porque se você pecar contra o Espírito Santo não tem poder de te perdoar. A prerrogativa de perdão está no Pai, está no Filho. Glória a Deus. Receba essa palavra de glória. Guarda dentro do teu coração. Não deixe o Espírito sair de você. Guarda ela. E o Senhor vai te salvar. Amém. Nos guiar, nos direcionar na bússola. Ele nos conduz, Ele nos consola. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O Espírito Santo, depois de Jesus disse: eu subirei ao Pai, mas deixarei convosco o meu Espírito Consolador, que vos guiará pelo caminho da verdade e da justiça. E o Espírito Santo até hoje está falando na boca desses homens, dessas mulheres. Tu crees? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não quero batizar, então você não creu. Porque quem crê obedece o mandamento. Quem crê passa pelas águas do batismo. Quem crê testifica que Jesus morreu e estava perdoando os teus pecados. Glória ao nome do Senhor Jesus. É essa a missão do Espírito Santo. Mas Jesus nunca falou que ele tem o direito de perdoar pecados. Nunca. É por isso que nós não devemos pecar contra Ele. É por isso que nós não devemos xingar Ele, colocar Ele para fora, como Paulo falou na igreja da Tessalônica. Não excitais o Espírito. Esqueçam isso. Não põe o Espírito Santo para fora. Não coloca Ele fora de você. Porque Ele é a garantia. Se Jesus voltar, se você morrer sem o Espírito Santo, você não recebe a coroa da vida eterna. Então guarda Ele. Não deixa Ele ir para fora. No nome do Senhor Jesus, igreja. Hoje o Senhor está fechando a porta do pecado. Ele está abrindo uma porta chamada espiritualidade no jardim do Cristo. Está faltando espiritualidade para nós acreditarmos nas coisas que o Senhor pode fazer por nós. E o Senhor, nesta palavra, para finalizar, manda dizer para nós aonde está a virtude que Deus colocou em ti. Glória a Deus. Onde está aquela alegria que Deus colocou no teu coração? Quando você ainda andava pela tua casa, subiava os hinos. Quando você ainda não deixava o teu aparelho celular que não existia, e você ia na tua vizinha e falava da graça do Filho de Deus. Hoje nós estamos muitas vezes manietados, amarrados em redes sociais e telefones. Estamos deixando o Senhor em segundo plano. Ele disse: buscais o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Tem muitos que entram aqui e criam um plano de carreira. Este ano eu quero ser isso, este ano eu quero ser aquilo, daqui 5 anos eu quero ser alguma coisa. E Deus manda te perguntar: qual foi aquilo que você trilhou na tua vida espiritual? Você falou: esse ano eu quero ser mais crente, esse ano eu quero que Deus me batize com a promessa, esse ano eu quero viajar a missão da obra, esse ano eu quero receber um dom de Deus. Meu Deus. Porque o ano passado você fechou no vermelho, nós ficamos devendo para o Senhor, mas esse ano nós vamos fechar no azul, nós vamos dar para a boca do inimigo, porque a palavra vai nos ajudar a vencer, porque o Senhor vai nos ajudar a chegar, mas não deixa para começar amanhã. É igual dieta, começa direto no domingo, não precisa ser a segunda. Você quer começar a mudar, começa hoje. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, não espera para amanhã. Hoje na última oração, coloca o teu joelho no chão dando glória e fala: Senhor, aquela glória que se foi, volta ela em mim. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus está com saudade do teu glória. Deus está com saudade da sinceridade do teu coração.
Nossa, como está aqui hoje. Dobra o teu joelho e fala, Senhor, visita-me com a tua presença. Visita-me pela virtude do teu Espírito. Glória a Jesus. Não pensamos que nós estamos aqui convertidos, não. Conheci um homem dentro das Escrituras que andou sobre as águas, que viu Lázaro ser ressuscitado, que viu o paralítico andar, que viu o surdo ouvir, que viu os demônios sair. E de repente ele ouve de Jesus: Pedro, quando tu te converteres, vai e conta aos teus irmãos. Nós estamos no processo gradativo de conversão, degrau por degrau, passo a passo. Deus não quer saber em qual degrau que você está, Ele quer saber se você quer dar mais um passo aqui hoje. Nesta noite no Jardim Alice, neste dia de domingo, se você quiser, você vai dobrar o teu joelho dando glória. Eu procuro individual, a tua oferta individual. Entrega aquilo que você tem, eu vou entregar o que eu tenho. E se nós entregarmos e Deus acha graça, a glória de Deus vai nos honrar. Como Elias falou para a viúva e falou para cá, e aparelhe os teus carros, porque antes que tu chegarás na tua casa, haverá chuva em Israel. 3 anos e meio sem chuva, mas quando foi para chover, Acabe não chegou na casa dele, antes que a água caísse. Não vai terminar esse ponto antes que uma chuva dimensionária nos atinja. Amém, Rei. Agradeçamos a Deus com uma oração. Amém. Glória a Deus. Santo Deus, irmãos. Culto glorioso no Braz. Salmos, capítulo 91. Nosso irmão Luiz Carlos Euclides pregou tudo na igreja. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos na sombra desse Deus maravilhoso, né, irmãos? E nenhum mal vai nos acontecer, pode rodear, mas não nos atingir. Porque as setas malignas vão cair para a direita e para a esquerda. Irmãos, vamos compartilhar essa palavra, essa pregação nas redes sociais. Deixa aqui seus pedidos de orações para aqueles que precisam, tá bom? Fique com Deus.